Neste dia de reunião do Copom e expectativa da baixa de juros, para nos ajudar a entender os impactos de uma taxa exorbitante na economia e na vida de nós, trabalhadores brasileiros, eu converso agora com o diretor técnico do Diese, o Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. E, Fausto, considerada a maior taxa de juros reais do mundo, essa situação alarmante, né, tem um impacto direto no dia a dia de todos os brasileiros que trabalham arduamente para garantir o sustento das suas famílias. E como uma taxa exorbitante que sufoca o crescimento econômico ainda é mantida, quem lucra com isso? Bem, Ana, então, primeiro que é bom lembrar que nós estamos com um Banco Central autônomo, mas com um presidente do Banco Central que foi escolhido pelo governo anterior. E isso é muito grave, né? Porque se a gente olhar no detalhe, a gente vai ver que existe uma outra política monetária sendo implementada diferente da política econômica do governo eleito, né, eleito democraticamente. É claro que o mercado financeiro em geral lucra com essa taxa, mas na verdade o país como um todo vem perdendo, porque isso vem segurando o crescimento econômico, e no final a sociedade toda perde, inclusive o próprio mercado financeiro, porque se o dinheiro não circula na economia, a economia em geral ela se deteriora. E essa é uma questão bastante importante. A manutenção da taxa de juros alta, como está, como a maior taxa de juros, ela vai começar até comprometer a própria inflação. Ela já compromete o investimento, ela já compromete o poder de compra das famílias, ela já compromete minimamente as rendas e as dívidas, porque tudo está, de certo modo, vinculado à taxa de juros, e de alguma forma a gente vai vendo um país que quer crescer, mas que o Banco Central fica funcionando como uma âncora desse crescimento. E é óbvio, né? Porque, na verdade, o atual presidente tem relação a um projeto que foi derrotado nas urnas. E, Fausto, como nós vimos nas reportagens anteriores, as centrais sindicais elas têm se mobilizado contra, né, a manutenção dessa taxa, saíram às ruas hoje, inclusive, por várias cidades do país e também pedem o impeachment do presidente, né, do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como que a sociedade ela pode ajudar nesse processo? As mobilizações são Primeiro, a caminho? sociedade precisa compreender, né, compreender de fato como que a taxa de juros impacta na sua vida. Então, por isso que a gente sempre insiste, né? Aqueles que estão devendo sabem muito bem os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial, os juros da casa própria, quando você vai trocar um carro, e a própria economia, ou seja, você vai vendo que os empregos não são gerados na velocidade que precisam. Então, o primeiro movimento é a sociedade compreender que esse debate tem tudo a ver com a vida dela, a vida real, a vida dela e da sua família. Segundo, tem que pressionar. As formas que a sociedade civil democrática construiu de pressão são as ruas, as redes sociais, a discussão com o seu vizinho, a conversa dentro das escolas, dos postos de trabalho. Nós temos que fazer o debate da taxa de juros. Esse não é um debate de economistas, esse é um debate da cidadania, esse é o debate de todo cidadão e que precisa pressionar o seu parlamentar, ano que vem tem eleição, pressionar o poder público, tudo faz parte aí dessa movimentação. Agora, só para lembrar, a taxa de juros impacta a vida das pessoas diretamente. Como você falou, né? É um debate para a sociedade, não só para economistas, muito bem falado. E, Fausto, quais as perspectivas, né, para a economia brasileira em relação à taxa de juros e como que você enxerga essa evolução dessa questão daqui para frente, para os próximos meses? Bem, não há nenhum motivo pelo qual o Banco Central não comece um ciclo de retomada, de baixa da taxa de juros. Nós estamos com uma inflação controlada e uma tendência de queda na inflação, nós estamos com os preços dos alimentos em queda, nós estamos com uma taxa de câmbio em queda, o que impacta um conjunto de preços da economia, nós não estamos com o mercado de trabalho aquecido, ao contrário, nós estamos com uma taxa de desemprego ainda bastante alta, as taxas de juros de longo prazo já estão muito menores, inclusive, ou seja, se o Banco Central não fizer uma redução da taxa de juros amanhã, claramente a gente vai ter uma declaração que esta é uma opção política e não mais uma opção técnica. A grande discussão que está colocada é de quanto vai ser. Se ele vai começar com 0,25, se vai começar com meio ou mais que isso. Parte do mercado fala em 0,25, parte do mercado fala em 0,5% de redução, mas a gente sabe que é muito aquém
né, nós deveríamos derrubar essa taxa muito perto da metade, mas a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer. Então, a disputa que vai acontecer a partir de amanhã dentro do Banco Central é qual o ritmo de queda da taxa de juros. Agora, lembrando, né, esse Banco Central que se diz autônomo, técnico e etc., se não iniciar um ciclo de baixa da taxa de juros, ele compromete, inclusive, o seu discurso de tecnicidade. Não tem nenhum argumento técnico hoje para a manutenção da maior taxa de juros real do mundo. Perfeito. Fausto, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no seu jornal. Uma ótima semana e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos.